Tentar ler o máximo que eu puder. Políticos aliados de Jair Bolsonaro estão insatisfeitos com a falta de um apoio mais enfático de quem? Adivinha. De quem? Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos falar de eleições já, começando. Segundo informações da Folha, o meu TP tá piscando, tá, Leão? Mas eu vou tentar ler o máximo que eu puder. Políticos aliados de Jair Bolsonaro estão insatisfeitos com a falta de um apoio mais enfático de quem? Adivinha. De quem? Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A pré-campanha à presidência do senador Flávio Bolsonaro. Ele não foi muito enfático ainda, né? Ele só deu aquele salam aleikum, e passa moleque, e passa Robinho, pedala Robinho, e até agora está devendo alguma coisa. Tarcísio disse no final do ano passado que Flávio poderá contar com ele, mas até agora só fala publicamente sobre o assunto quando perguntado. Não declara seu apoio nas redes sociais e não participou de eventos da pré-campanha. Fica a dica. Como o almoço com empresários em dezembro, em São Paulo. Essa ala da oposição diz, inclusive, que se Tarcísio não manifestar um apoio firme e escancarado a Flávio, pode ser visto como traidor e ser alvo da artilharia do grupo. Já aliados de Tarcísio afirmam que a ansiedade dos apoiadores de Flávio é esperada, mas ainda não é a hora de fazer campanha. Então, quando será? Não estou entendendo. E que o governador está focado na gestão estadual. Tem até um vídeo, né, Alemão, da Michele, acho que questionando também esse posicionamento ou a ausência do posicionamento do Tarcísio de Freitas, e aí depois a gente volta com a pesquisa divulgada sobre isso. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem acha que a gente está gastando muito no Brasil? A gente está gastando muito ou está gastando pouco? Quando você gasta muito, você tem mais ou menos inflação. Quando você tem mais inflação, o juro sobe ou o juro baixa? Tá vendo? Vocês sabem tudo. É isso que está acontecendo. O país está gastando demais. E o país que gasta demais tem que se financiar. Vai se financiar de duas formas. Ou vai emitir dívida, e aí vai subir taxa de juros, ou vai emitir moeda, vai subir inflação. As duas coisas são ruins. A gente está condenando o nosso desenvolvimento. A gente está perdendo oportunidade. A gente está deixando que legado para a geração futura? O caminho da prosperidade existe? Existe. O caminho da prosperidade é o Estado menos gastador. O caminho da prosperidade é o Estado mais responsável. O caminho da prosperidade é o Estado que gasta menos. Porque o Estado que gasta menos, o Estado que abre a economia, é o Estado que vai ter menos inflação, que vai ter menor taxa de juros, é o Estado que vai cobrar menos imposto, é o Estado que o empresário vai investir mais, é o Estado que vai gerar mais emprego, é o Estado que vai gerar mais oportunidade. É possível? Claro que é. Olha só, há pouco a dizer, né? Você viu um vídeo aí de um pouco mais de 30 segundos e ele me lembrou o Pablo Marçal fazendo o seu stand-up, não sei nem como chamar, né? Um evento do Pablo Marçal para vender uma ideia. Ali, nitidamente, para mim, ele está vendendo essa ideia e talvez ela realmente se assemelhe à ideia de candidatura à presidência da República. Então, esse vídeo foi postado pela Michele e me parece um tom de crítica. E aí eu lanço um outro pensamento, né, Penélope? Ladies first. Eu não sei se já completou um mês atrás, talvez já tenha completado um mês, de quando deu aquele imbróglio com a Michele, que ela meio que lavou roupa suja externamente, em público, e aí as pessoas entenderam como uma revolta ao anúncio da campanha de Flávio. Agora, então, me parece que é um aceno, um afago. Ó, Flávio, teu pai te escolheu e você pode contar com o meu apoio. Como é que você enxerga essas duas coisas? Tarcísio e Michele, o Flávio, como é que você está vendo isso? Vamos separar, porque são três coisas e aí as visões são diferentes, né? Primeiro, acho que dá para falar mais superficialmente dessa questão da Michele. Sim, houve a celeuma, né? Houve a crítica. Eu acho que a crítica até certo ponto é válida, não é o ideal, né? Até porque espera-se que você tenha proximidade ali entre os membros da família, e eu acho que realmente prejudica quando sai, né, quando fica nítido e tal, abre margem para que pareça que não há entendimento, né, e se hoje a família Bolsonaro tem uma coisa que eles precisam de união, né, então, nesse sentido, sim, se ela publica o vídeo, aparentemente, o que pelo menos eu, assistindo o vídeo, o que me parece é que apesar de haver a declaração de que estou focado no governo de São Paulo, essa é uma fala de quem está em campanha e
Se ele já é governador, está querendo se reeleger, ele como bom gestor que de fato é, né? E a gente sabe, nada do que ele falou ali é uma inverdade, é tudo básico e correto, e ninguém duvida da capacidade dele de gerir e tudo mais, né? Agora, se ele já é governador, ele já está fazendo isso no estado, na hora que ele está ali no palco, parece um palanque quando ele está fazendo críticas a quem está gastando. Mesmo a campanha, a ideia é que ele estenda o palanque dele para o Então, e ele está ali falando, ele tá sendo ele reconhecido como um excelente gestor de políticas públicas e tal. E ele fala ali, estamos gastando muito? Bom, se ele é bom gestor, ele é o governador de São Paulo, não estamos gastando muito em São Paulo. Então, onde estamos? Quem é o sujeito deste estamos? Nós, país. E aí ele está fazendo uma crítica que é a administração federal. Ele não é candidato, pelo menos, ele não declara que é candidato, claro, né? Então, nesse sentido, parece mesmo que o que a Michelle está é apontando essa discrepância. E é aquilo, né? Chovendo molhado, para encerrar. É bem compreensível que a militância ou aqueles que desejam, né, que são apoiadores do Bolsonaro, consequentemente da indicação dele, associem ao Tarcísio alguém que conquistou todo o seu capital político através do Jair. E ele está sempre ensaboando, né? Sim, sempre isso, né? Aquela velha máxima, como ganhar o apoio dos bolsonaristas. Mas é que tem uma frase, né? Tem, mais descolar do Bolsonaro sem perder o apoio. Exatamente. Agora, Luiz, ele não está correndo um sério risco de ser, como a própria matéria trouxe, né? Antes da gente passar o vídeo, de ser encarado como um traidor, justamente porque ele foi eleito com o voto do bolsonarista. E aí, ele está assumindo, se ele não quer declarar, eu até entenderia, não é o momento, vamos esperar. Agora, quando seria esse momento? E me parece que ele está arriscando um pouco demais para quem é um neófito na política, né? Eu acho que sim. Ele, na verdade, né, sempre a gente percebeu que ele não é exatamente um político, ele nunca foi um político, nunca teve jeito para isso. Um gestor, ele se vende como um gestor. E eu até acho que é algo positivo ele não ser político, porque os nossos políticos a gente sabe o nível. Só que agora ele está sendo político na hora que não é para ser político, né? Essa é a hora de mergulhar na campanha do cara, falar, não, tô com você, vou te apoiar desde sempre, tamo junto, pode usar São Paulo de palco, etc, etc. Essa é a hora. Eu acho que ele está enrolando demais. Eu não sei se é ordem do Kassab, eu não sei se há alguma esperança ainda de que ele acabe se candidatando à presidência, que a candidatura do Flávio acabe não indo para frente. A gente viu hoje a pesquisa que saiu hoje, que a gente nem sabe se dá para confiar ou não. Mas é aquela história, né? A gente sempre vê algumas pesquisas e alguns veículos da grande mídia enchendo a bola do Tarcísio, né? Olha, o Tarcísio ele se daria melhor contra o Lula do que o Flávio, etc. A gente não sabe se dá para confiar muito nisso. Porque uma coisa que eu andei percebendo é que o Lula, o PT, eles têm bastante interesse que o Tarcísio concorra e não o Flávio. Repara nisso. Sim, sem dúvidas, tem razão. Eu acho que isso é até uma armadilha para o Tarcísio. Assim, o Tarcísio vem, concorre com o Lula, perde. Eles dão um jeito de fazer o Tarcísio perder, de algum jeito, não sei como. E o PT ganha São Paulo, porque provavelmente segundo o Tarcísio maior colégio eleitoral do Brasil. E os caras colocam o Alckmin lá. A maior máquina administrativa. Os caras colocam o Alckmin como candidato, que tem um histórico, não tem tanta rejeição no interior. Tirá-lo de São Paulo é um ganho o PT considerável. Nunca ganhou o governo de São Paulo, nunca teve o governo de São Paulo. Isso, para mim, às vezes me parece até uma ratoeira, sabe? Me parece uma armadilha. Olha, Tarcísio, vem que a água tá quentinha, vem que você ganha fácil do Lula. Olha, vem que você tá melhor do que o Flávio. O Tarcísio vai, perde, o PT pega São Paulo. Faz todo sentido, porque assim, é como você mesmo falou, né? O Kassab ainda não deu o ar da graça dizendo, ó, tá cravado isso, é isso que nós vamos seguir. O sonho dele é ser governador de São Paulo. E muito provavelmente começaria sendo vice em alguma chapa. Não sei se na chapa, porque ele fez isso com a prefeitura também, né? Aqui em São Paulo. Não sei se sendo vice na chapa do próprio Tarcísio. Sim. Mas se de repente houver um outro tipo de acordo para isso que você levantou agora, Luiz, faz todo sentido
essa aproximação, por exemplo, do Ciro Nogueira ao Tarcísio, né, lançar o nome dele, como a gente anunciou, inclusive ontem, você deve ter acompanhado, que o Ciro Nogueira está aventando a possibilidade de ser vice na chapa do Flávio, e aí agora você tem o Tarcísio. Interrompendo só por um segundo, só para te falar, um passarinho me contou que o Ciro tá super Flávio. Uou! Tá enlouquecido, assim, tá... Flávio desde criancinha. Totalmente, assim, tipo... Não, bom saber, mas aí... Até surpreende, né? E esse movimento do Centrão... Eles ainda estão segurando para anunciar o apoio, etc. Mas esse movimento do Centrão fica, então, ainda mais difícil da gente interpretar com esse movimento que o Tarcísio acabou de fazer. E as pesquisas, acho que a P vai concordar conosco, eu também uso essa frase, né? É que nem bruxas. Eu não acredito. Mas se elas existem, elas existem. Então, uma pesquisa meio ideia, é o nome assim mesmo, eu estou lendo do jeito que ela foi vendida para nós. Divulgada hoje, mostra Tarcísio de Freitas mais competitivo que Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro para a disputa presidencial contra Lula. Nunca sai nessas matérias, nesse tipo de pesquisa, quem é que pagou por elas, né? Nunca vem com selinho de confiabilidade, olha, fui eu que paguei, porque geralmente, como vocês costumam dizer mais que eu, quem paga a banda não escolhe a música, não é? Então, o petista segue na liderança na corrida à frente de todos os cotados para as eleições. É difícil de acreditar, mas vê sua vantagem diminuir no embate contra Tarcísio. Em um eventual segundo turno, contra o governador de São Paulo, Lula marca 44,4% das intenções de voto contra 42,1% de Tarcísio. Então aí é o engodo que você acabou de falar, né, Luiz? Eu acho. Vamos empurrar o cara que a gente consegue vencer no segundo turno. Já Bem Flávio aparece com 36% contra 46,2% de Lula. Dá para acreditar nisso? Isso tá certo, Alemão? Só me confirma aqui. É isso mesmo? Isso saiu na pesquisa. Não, tá bom, saiu na pesquisa, beleza. Já no cenário com Michele, a ex-primeira-dama marca 39% contra 46% de Lula. Me parece que pegaram os números, colocaram dentro de um liquidificador, entregaram do jeito que eles quiseram, à torto e à direito, qualquer número, torceram, né, depois esticaram, fizeram o que quiseram, como eu disse, para apresentar uma possibilidade para a população. Como sempre acontece no Brasil. A grande verdade, Penélope e Luiz, eu venho repetindo há muito tempo e me parece que os movimentos mostram isso, não só na América do Sul, graças a Deus ao 3 de janeiro de 2026, mas outros movimentos que se sucederam, que está cada vez mais claro que Dilma, desinelegibilizado, não participará da próxima eleição. Mas essa é a minha convicção e eu tenho repetido isso de maneira recorrente. E aí vou falar por quê. E passar, você não quer que toda hora começar, né? Então vou passar para o Luiz agora. Luizão, na minha... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.